Livro do Gênesis. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Aleluia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente até aí. Deixa eu repetir o verso no primeiro. No princípio Deus criou os céus e a terra. Pode se assentar. O livro de Gênesis, ele não é o mais antigo da Bíblia, por mais que ele esteja em primeiro, mas os estudiosos eles vão falar que o livro de Jó, pela sua linguagem, todos os 42 capítulos, ele possa ser o livro mais antigo já escrito, mas pela uma ordem cronológica, pelo assunto que o livro de Gênesis trata sobre a criação, a origem de todas as coisas, ele está primeiro na sua Bíblia e na minha. Vamos tentar pregar sobre Gênesis. Filósofos, cientistas, eles tentam de uma forma tirar a glória de Deus sobre a criação. Para isso eles criam teorias. Com certeza todos nós já ouvimos falar na teoria do Big Bang, um mundo formado a partir de uma explosão. Teoria de Darwin, que acredita no evolucionismo. O homem é a evolução de um macaco. Porém, nós, a Igreja de Cristo, acreditamos no criacionismo, no Deus que criou os céus e a terra. Capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Do Big Bang já não existe. No princípio Deus criou os céus e a terra. Observe que no primeiro verso ele vai falar: no princípio Deus criou os céus. A gente não precisa ir muito na escola para saber que está no plural. Deus não criou um céu, Deus criou os céus. Existem três. A gente já aprendeu na escola bíblica. O primeiro, atmosférico, onde os pássaros voam, o avião voa. O segundo, astronômico, onde ficam os astros. E o terceiro, não preciso falar. O primeiro, um avião nos leva lá. A Avianca, Goa, TAM, a Avianca nos leva até lá. No segundo, o astronômico, somente a NASA nos leva. Mas no terceiro, Jesus falou: eu sou o caminho. Nenhuma companhia aérea vai me dar uma passagem para lá. A NASA, por mais que chegue ao desenvolvimento máximo dos seus foguetes, não vai levar o homem. Jesus falou que é ir para lá, eu sou o caminho. Tem pessoas aqui, visitantes aqui. E se você quer ir para lá, Jesus falou: eu sou o caminho. Você quer ir embora? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 3. E disse Deus: haja luz. É a primeira vez que Deus vai falar. Disse Deus: haja luz. Que luz era essa? Verso 14. Haja luminares no firmamento do céu, e sirvam ele para separar o dia da noite. No verso 14, Deus estava criando o sol. Então, que luz era essa que Deus falou: haja e houve?
Apocalipse 22. Aleluia. Se tu quiser, pode abrir. Glória a Deus. Apocalipse 22. No verso 4. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará. Aquela luz não era a do sol, era a própria glória de Deus sobre a criação. Verso 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus vai continuar a sua criação. Ele vai olhar para a terra e vai falar: terra, produza a planta. Depois Deus vai olhar para o céu, e ali coloca os astros, sol, lua, estrelas. Deus vai olhar para a água e ali vai colocar os peixes. Deus faz isso, observe: terra, planta, céu, os astros, água, o peixe. Deus faz tudo isso. Mas no verso 26 ele vai falar: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não terceiriza a criação do homem. Ele não fala: terra, produz o homem. Ele fala: façamos nós, o homem à nossa imagem e semelhança. Observe, o curso natural da vida é que, se você tirar uma coisa que é dependente daquela coisa para sobreviver, ela vai morrer. Lembrando: céu, astros, terra, planta, água, o peixe. O homem, Deus. Se eu tiro a planta da terra, se eu tiro a planta da terra, se eu tiro o peixe da água, e se eu tiro o homem de Deus, nós somos gerados para ficar juntos de Deus. Abra sua Bíblia, João 15. Jesus vai se comparar com a videira. João 15. Olha o que Jesus vai falar: eu sou a videira, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus vai continuar a sua criação. Observe o verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Por que Satanás nos odeia tanto? Por que Satanás todo dia dá um chute em nós? Por que Satanás quer levar a gente para o mundo? Por que Satanás quer te enfiar nas drogas? Quer te desviar da igreja? Observe: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra semelhança, ela te lembra alguma coisa? Por que Satanás foi expulso do céu? Ele falou assim: ó, subirei aos mais altos céus e serei semelhante. Glória a Deus. Agora Deus vai fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele dá para o homem o que Satanás queria. Você não entendeu não, irmão? Satanás falou: eu vou subir, e você é semelhante a você. Deus disse: desce. Eu vou dar para o homem o que você queria.
E no verso 7, isso aqui é demais. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No capítulo 2, verso 7, então o Senhor Deus formou. Mas no capítulo 1, 27, Deus criou. Repetindo, no capítulo 2, Deus forma. Mas no capítulo 1, Deus cria. Então, antes do homem ser formado, ele já tinha sido havido criado. Glória. Deus. Tem uma diferença entre criar e formar. O que é formar? Glória a Deus. Aleluia. Existe uma diferença entre criar e formar. O que é formar? Formar é você pegar o plástico e do plástico você forma o banner. Formar é você pegar algo existente, uma matéria-prima, e daquela matéria-prima você forma alguma coisa. Deus pega a matéria-prima, o barro, ou o pó da terra. Glória a Deus. Deus pega o pó da terra e do pó da terra ele forma o homem. Mas no verso 27, Deus criou o homem. Se Deus forma o homem do pó da terra, onde ele cria? Glória a Deus. Aleluia. Zacarias, capítulo 12. Glória. Aleluia. Zacarias, capítulo 12. Deixa eu achar Zacarias primeiro. Zacarias 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce na terra e forma o espírito do homem dentro dele. Deus formou o homem do pó da terra, mas ele forma dentro dele. Meu Deus. Cria o homem dentro dele e forma ele do pó da terra. E por isso, quando ele forma, ele vai soprar, porque ele tem que tirar de dentro o que foi formado. Deus forma, mas ele cria, por isso que ele sopra na matéria-prima que ele formou. Então o homem se torna um ser vivente. No verso 27, criou Deus o homem. Nós nascemos com um propósito. Eu vou terminar aqui. Nós nascemos com um propósito específico. Salmos de número 139. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 139. Tu criaste o íntimo do meu ser. Verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser. Verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Em outras versões, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Outra versão, cada dia da minha vida estava registrado no teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia.
quando nós estávamos com Deus, quando Deus nos cria, Ele nos sopra na matéria, num boneco de barro, com um propósito específico para nós viver aqui na terra. Às vezes a gente falamos meio que sem entender que Deus tem um plano na sua vida, mas a gente não tem esse negócio, né, de aquele sentimento de verdade. A gente até fala porque a gente escuta outros falar, a gente fala, Deus tem um plano na sua vida, mas realmente Deus tem um plano. Quando Deus cria o homem dentro dele, Ele faz um plano para que nós possamos viver aqui na terra. E esse plano, às vezes, muitas das vezes a gente oramos, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Existe um plano, uma história que Deus escreveu para você viver aqui. E quando você ora assim, você tem que viver o que Ele escreveu. E o que Ele escreveu não é exatamente o que você está vivendo hoje. Jesus no Getsemane, Jesus também, assim como nós, nasceu com um propósito. O propósito dele era nascer de uma virgem, curar, ir para a cruz, morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, salvar o mundo. O propósito de Deus era esse. Assim como nós temos Deus, Jesus também tinha, e Ele cumpriu dele. Mas no meio do caminho Jesus encontra o Getsemane. No Getsemane ali é o ponto. Jesus começa a orar, angustiado. Aí ele fala assim: Jesus, Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus tinha um propósito, morrer na cruz. Mas no meio do caminho ele: Jesus, passa de mim esse cálice. Manda outro, deixa para depois, deixa eu viver mais um pouquinho. Mas aí ele vai falar depois: mas não faça a minha vontade, mas a sua. E por que muitas vezes a gente até sabe do propósito de Deus para a nossa vida, mas de vez em quando a gente fala: eu queria viver do meu jeito. De vez em quando a gente dá um tribulado, eu queria viver do meu jeito. Às vezes eu queria fazer tudo que o pessoal aí fora faz. Mas tem uma coisa, foi escrito a minha vida lá no céu, e eu tenho que viver aqui na terra. Às vezes nós fazemos igual Jesus, a gente chega no Getsemane: Jesus, eu queria viver isso aqui não, eu queria viver do meu jeito. Mas aí mas não faça. A gente fala: mas não faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. É por isso que fala, e que Paulo fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos cumprir este propósito. Esses homens aqui, a maioria deles já estão no propósito dele, eu acho. Não sei. E nós estamos começando o nosso propósito agora. Os jovens de todo mundo, esses homens já deram a entrada no processo para o plano de Deus na vida deles. Mas nós estamos entrando. Você falou tanto de propósito, mas como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Só tem um jeito: orando. O pastor falou esses dias: pastor, o que é orar? O senhor falou. Orar é um meio de comunicação de Deus do homem falar com Deus. Glória a Deus. O pastor falou também que oração é uma comunhão. E quando você tem comunhão, você fala tudo, irmão. Só tem um jeito de descobrir o propósito de Deus: tendo comunhão com Ele. Você vai orando e Ele vai te falando: faz isso, faz aquilo, não entra aí, faz isso, faz aquilo, vira aqui, vai pra lá.
sua história, basta você ir lá nele e saber o que ele escreveu de você. A resposta está com ele. Deus não te criou, Deus não te formou para viver nesse estado. Deus quer que você entre no propósito dele. Deus, ele não pode ter somente uma coisa, a sua vontade. É por isso que quando você dá a sua vontade para ele, ele fala assim: já que você me deu a sua vontade para mim, eu vou fazer a minha vontade em você. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que maravilha. Deus continue abençoando ao jovem Vinícius. E assim como Deus tem abençoado Vinícius, Deus possa também abençoar todos os demais jovens, né? Quem sabe aí, né? E ouvindo esses jovens, né? Amanhã esse conjunto Peniel vai estar louvando a Deus em uma congregação lá na nossa, uma das nossas congregações da sede lá em Quirinópolis, né? Bairro Municipal. Nós vamos estar lá e daqui a pouco nós já podemos indicar aí, ó, esses jovens, né? Cleverson, Paulo, Vinícius, Gabriel, Isaac, Mateus, Micael, e aí as jovens também, esse povo pregar, cantar, né? Ele estava falando aqui, ó, olha para esses homens, projeto na vida deles de Deus já está, eu acho que já está. Glória a Deus. É bom a gente ouvir as coisas assim, irmãos. Eu fico maravilhado, eu fico muito alegre de ver. Sabe por quê? Porque eu fico olhando o Vinícius assim e eu me vejo no mesmo lugar dele. Eu já estive ali sentado no conjunto daquele, cantando, e eu via também os pastores, os obreiros, e eu tinha a mesma visão que ele tem. Vinícius vai ser um obreiro, irmãos. Glória a Deus. Vinícius vai ser um obreiro na casa de Deus. Deus tem uma chamada da palavra na vida do Vinícius. Precisa apavorar não. Deus tem um projeto escrito. Está tudo escrito. Alguém chegava assim para mim e falava: olha tudo, Deus tem uma chamada na sua vida. Deus vai te separar para o ministério. Fica tranquilo, vai chegar o tempo. Outro chegava e falava: ora a Deus para Deus preparar uma esposa para o irmão, porque Deus quer o irmão no ministério. E eu ficava ouvindo aquilo, irmãos, e Deus cumpriu mesmo. Olha eu aqui, ó, graças a Deus, sou obreiro da casa de Deus. Tem nada melhor do que ser um obreiro, irmãos. É pesado, mas pensa numa coisa gratificante. Tem tantas coisas nesta vida para você almejar, mas na casa de Deus não tem nada mais sublime do que almejar ser um obreiro. Eu ficava olhando aqueles pregadores, eu ficava olhando os pastores, eu falava: eu vou ser assim também, e eu também vou pregar, um dia também eu vou pôr um paletó e uma gravata, um dia também eu vou sentar lá em cima. Aleluia. Deseje isso na sua vida, moço. Glória a Deus. Deseje, moça.
Deseje trabalhar na obra de Deus, viu? Não tem nada mais gratificante do que trabalhar para o Senhor. Aleluia. Deus abençoe o Vinícius. Deus dê graça a essa juventude maravilhosa. Deus abençoe o nosso líder, irmão Cleverson, ao segundo, irmão Paulo, os coordenadores que estão batalhando, lutando, as regentes. Trabalhe mesmo, faça o melhor para Deus. Aqui às vezes vocês não recebem nada, mas tem uma coisa: Deus vai recompensar vocês pelo trabalho prestado. Pode fazer o melhor, porque a recompensa é certa. Irmãos, vamos encerrar o